Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Que nós sejamos imitadores daqueles que tudo deixaram para conseguir a esperança proposta. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida, segura e firme. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Santa Eucaristia através da Rádio Liberdade FM, vocês aqui nesta Igreja Matriz de Santa Luzia em Havaiandava, você também que reza conosco através do canal no YouTube. Celebramos hoje, nesta terça-feira da segunda semana do Tempo Comum, dia 21 de janeiro, a memória festiva de Santa Inês, Virgem Mártir, esta jovem que, tendo tantas opções nesse mundo, ela fez a sua opção por aquele que por primeiro a escolheu. Haja vista, o próprio Jesus dirá no Evangelho segundo São João: Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu quem vos escolhi. São João dirá também na sua primeira carta: Quanto a nós amemos, porque Deus nos amou por primeiro. Ou seja, é sempre Deus quem dá o primeiro passo na nossa direção. E que lindas as leituras que nós acabamos de ouvir na festa dessa moça, virgem e mártir, como diz Santo Ambrósio no elogio do martírio de Santa Inês. Ela tão jovem na idade, mas tão madura para o martírio. E não apenas por celebrar hoje a memória desta grande santa, mas justamente porque nós estamos vivendo esse ano de graça, o ano do jubileu, que tem como tema, justamente proposto pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que nós somos peregrinos de esperança. E esta leitura, a primeira sobretudo que nós ouvimos,
nos fala tanto desta virtude sem a qual ninguém dá conta de viver nesse mundo em busca da santidade. E disse o autor da carta aos Hebreus, que não sejamos lentos para compreender, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança se tornaram herdeiros das promessas. Imitadores daqueles que pela fé e perseverança alcançaram o céu. Quando nós olhamos a vida dos santos e sobretudo dos santos mártires, e nós aqui temos a grande alegria e ao mesmo tempo responsabilidade de ter como padroeira da nossa paróquia uma dessas santas, Santa Luzia, virgem e mártir. Ontem celebrávamos outros 2 santos mártires, São Sebastião e São Fabiano. Amanhã celebraremos outro santo mártir, São Vicente. Dia 23, outra santa mártir, Santa Emerenciana, que era empregada e amiga de Santa Inês, e as duas foram martirizadas juntas. Enfim, cada vez que a igreja coloca diante de nós um santo mártir, cada vez que a igreja coloca diante de nós uma santa que recebeu duplo martírio pelo derramamento do sangue e por ter guardado a pureza do corpo e da alma pela virgindade consagrada, a igreja, ela está nos dizendo que para seguir a Cristo é preciso que nós muitas vezes andemos na contramão desse mundo. E andar na contramão desse mundo nos leva a enfrentar tantos embates. Haja vista, a vida do cristão é um combate. Disse São Paulo: eu combati o bom combate, completei a corrida e não perdi a minha fé. Nós, desde o batismo, somos ungidos com óleo dos catecúmenos para ter a força no combate. Ao sermos crismados, nos tornamos soldados de Cristo para combater nesse mundo, em nome de Cristo, pela fé, sem ódio, mas também sem medo. Combater não com as armas desse mundo que só geram morte e destruição, mas combater nesse mundo com as armas da fé. A oração, a Eucaristia, a Palavra de Deus, a conversão, o amor a Nossa Senhora, o testemunho da vida, a prática da caridade, a vivência da misericórdia, a busca da reconciliação, a promoção da paz. Tantas coisas, tantas armas que a nossa fé nos dá para sairmos por Cristo, com Cristo e em Cristo, vitoriosos desse combate. E quando a igreja nos coloca esses modelos e intercessores, as santas virgens, os santos mártires, nos coloca a nossa vocação. A primeira vocação nossa, e nós ouvimos isso de maneira tão bonita na liturgia desse domingo, a nossa primeira vocação é a vocação do matrimônio espiritual. A nossa alma se casou com Cristo no dia do nosso batismo, e Ele nos escolheu a nossa alma, escolheu a Santa Igreja para que fôssemos na alma e na igreja a sua esposa fiel, porque Ele é o esposo fiel. E nos faz um apelo: como a noiva é a alegria do marido, serás assim a alegria do teu Deus. Ou seja, a nossa alma já tem dono, a nossa alma já tem marido, a nossa alma já tem esposo. E esse mundo que nós vivemos nos faz apelos constantes para que a gente viva o adultério da fé, o adultério da alma. Nós vivemos num mundo cada vez mais paganizado, onde insistir na virtude da modéstia,
da pureza, do bom costume, em levar uma vida cristã correta, parece que é uma afronta. Parece uma afronta. Esses dias para trás, eu estava lendo um texto de um escritor chamado Sherston, e ele dizia, a diferença entre o mundo e a igreja. E ele dizia: a igreja não aceita nada, mas perdoa tudo. O mundo aceita tudo, mas não perdoa nada. E justamente é nesse mundo que aceita tudo e não perdoa nada, que nós, enquanto cristãos, precisamos não aceitar nada e ao mesmo tempo perdoar tudo. Nós precisamos, nesse mundo paganizado, erotizado, nesse mundo que adora a tudo e todos, menos aquele que deve ser adorado, que é Deus, é nesse mundo que vocês e eu somos chamados à virgindade e também ao martírio. Mas padre, eu já sou casada, e como que eu faço? Em primeiro lugar, a virgindade da alma, que nós não tenhamos outro esposo na nossa alma a não ser Cristo, que seja Ele o esposo da nossa alma, a encontrar em nós a sua alegria, seja na minha vida de padre, na sua vida de casado, de solteiro, de viúvo, de criança, jovem, adulto, idoso, sadio, enfermo, rico, pobre, não importa, a sua alma é chamada a ser virginal. E se você recebeu de Deus, como por exemplo, a irmã Teresa, as carmelitas descalças, se você recebeu a vocação especial da virgindade também do corpo, que você também a conserve como testemunho. Como testemunho, basta nós abrirmos os olhos quando nós andamos pelas ruas. Esse desfile de moda que a gente vai vendo, perdoe aí a expressão, mas parece que a gente anda no meio de um açougue. As nossas ruas estão virando açougues. A carne anda exposta. E quando não, isso vem parar dentro da igreja. Gente que vem à missa como se estivesse indo para a praia, não se preocupando em primeiro lugar na virtude da modéstia, em respeito daquele que mora dentro da igreja, que é Jesus, não se preocupando se a sua roupa vai ser ou não causa de pecado para quem te vê. Ah, padre, mas está calor. Você vem falar isso para mim? Que sou o mais vestido de todos na missa? Ah, mas a gente transpira, faz bem para a saúde. Eu também transpiro. E aí a gente vê, e não só nas mulheres, homens também, que vêm à missa ali como se estivesse indo passear na praça. É camiseta cavada, camisa aberta, bermudão, essas mulheres com tanta manguinha e sei lá o quê. Não tem vergonha? Ah, mas na casa de Deus pode. Pode porque você não tem respeito por Deus. Vê-se desse jeito, você entra dentro de um fórum para comparecer perante um juiz. Você é barrado e se tenta entrar ainda é preso por desacato. Ou seja, o ser humano tem mais respeito pela autoridade terrena do que por aquele que é o esposo da nossa alma. Isso é para dar um exemplo. Se eu fosse pegar aqui as letras de música, programas que a gente vê na televisão, aí a gente faria um dia de homilia. Mas só para dar um exemplo de como que essa falta de modéstia, essa falta de pureza no pensar, no olhar, no vestir, no sentir, que nós vemos lá fora dos muros da igreja, aos poucos vão entrando. Aos poucos vão entrando. Ah, padre, o hábito não faz o monge, mas ajuda o monge a ser monge.
Ah, mas a roupa não significa. Mas a gente reconhece um policial pela farda. A gente conhece um padre pelo clégima, pela batina. Como é que você reconhece um cristão de um pagão? Veja como se veste. Veja como se veste. Já Santa Jacinta, que viu Nossa Senhora em Fátima, ela disse: virão modas que ofenderão tanto a Deus Nosso Senhor e levarão almas para o inferno. Santa Jacinta, há 100 anos atrás. É aquela grande pergunta que a gente deveria se fazer. A Santa Virgem Maria poderia usar as roupas que você tem no guarda-roupa? O glorioso patriarca São José poderia usar as roupas que eu tenho no meu guarda-roupa? Aquilo que não cabe aos santos, não cabe também a nós. Se nós queremos ser, na esperança, essa virtude tão importante, herdeiros do céu, é preciso que a gente, em tudo, a começar de mim, que a gente se converta em cidadãos do céu, já vivendo nessa terra. E aqui não há quem não precise de conversão. Todos nós. Eu preciso melhorar muito. Vocês precisam. Todos nós. Ninguém pode dizer que já está pronto e acabado. Não. Mas todo dia a gente pode. Todo dia a gente pode olhar para a nossa vida e tentar melhorar um pouquinho mais. E de pouquinho em pouquinho, amparados pela graça de Deus, a gente chega longe. Já dizia o Padre Zezinho: coração daquele que tem fé vai mais longe que seu próprio pé. Que a gente possa, animados pela intercessão de Santa Inês, animados pelo exemplo do seu amor à pureza, do seu amor de esposa a Cristo, pela sua firmeza em não temer os ataques desse mundo por causa da fé, que nós também possamos hoje, mantendo sobretudo a pureza da alma e a firmeza no testemunho da fé, sermos um sinal para esse mundo. Sermos um sinal para esse mundo que vive em direção tão oposta ao Evangelho. Padre, se eu colocar tudo isso em prática, eu vou bater de frente com tanta gente. Parabéns, parabéns. Já Santo Agostinho dizia: enquanto você bate de frente com o diabo, é sinal de que você não está na mesma direção que ele. Enquanto a gente bate de frente com esse mundo, é sinal de que a gente não está na mesma direção que esse mundo. Então, que venha perseguição, que venha chacota, que venha toda espécie de maldade e miséria. Mesmo no sofrimento, o nosso esposo está conosco, e é Cristo, e é Ele quem vence. Que Maria Santíssima, modelo das Santas Virgens e Mãe dos Mártires, interceda por nós, para vivermos a pureza da vida e o testemunho da fé, onde quer que estejamos, para que a nossa vida dê glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.